Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu Igreja Açores. Hoje o nosso convidado é Padre Marco Luciano Carvalho, ele que é o diretor do Museu de Arte Sacra da Horta, que está a assinalar o seu primeiro aniversário desde a inauguração em 2021. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. Uma verdadeira surpresa é como define o padre Norberto Brum a visita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude às diversas ouvidorias da Diocese de Angra. Confesso que tem sido uma surpresa bastante agradável a forma como as diversas ilhas têm acolhido os símbolos, a forma como prepararam o seu programa, como envolveram o clero, como envolveram as instituições, como envolveram os jovens, as crianças. Tem sido, de facto, um momento de graça de bênção para toda a nossa Diocese. Podemos dizer que Santa Maria ao Curvo e agora, desde a passada quarta-feira, aqui em São Miguel, nesta reta final desta peregrinação. Tem sido, de facto, momentos de muita intimidade, momentos de oração, momentos de partilha, mas sobretudo momentos de encontro. Tem sido uma beleza e uma maravilha vermos a proximidade com que os jovens tratam os símbolos, a forma como se aproximam, como os tocam, como fazem a sua oração. Há experiências bastante interessantes de jovens com a proximidade dos símbolos, e isso tem sido, de facto, uma graça para nós. É um momento de bênção e uma surpresa muito, muito agradável para nós. Mais do que preparar os jovens açorianos para a Jornada Mundial da Juventude, o padre garante que este foi um momento de viragem depois da pandemia. E mais do que preparar a Jornada Mundial da Juventude, a Vida dos Símbolos foi uma primeira grande mobilização depois da pandemia. Foi trazer os jovens para fora de casa, como o Papa pedia para trazer os jovens para fora do sofá, foi arrancá-los do seu estado de confinamento, porque este foi, podemos dizer, que são os primeiros grandes momentos celebrativos que nós temos com os jovens depois da pandemia. E, de facto, tem sido um momento bastante interessante, muito participativo, e confesso que há ilhas que, de facto, impressionaram pela positiva, que nós não estávamos à espera, e, de facto, muita mobilização, muita participação, muita envolvência, e mais do que preparar a Jornada Mundial da Juventude, mais do que convocar, também foi um momento de convocação, também foi um momento de provocação, foi um momento de recomeçar, de reanimar, de reerguermos, de dizer, olha, vamos em frente, estamos aqui, isto vai passar, isto vai melhorar e nós vamos envolver. O sacerdote destaca momentos de maior proximidade com os símbolos. Experiência muito interessante, experiência muito positiva, foi quer na Ilha Terceira, na Escola Secundária Vitorino Mestre, da Praia da Vitória, como na Escola Secundária Cardeal Afonso Nunes, na Ilha do Pico. Formas diferentes de estar, mas, por exemplo, na Ilha do Pico, na escola, houve um contato direto, pessoal, junto dos símbolos, com os alunos, com os professores, estavam lá os sacerdotes, acolhíamos os jovens, falávamos sobre os símbolos, tirávamos fotografias, mas, sobretudo, mobilizávamos para algo superior, para algo muito interessante. Foi das experiências mais bonitas, podemos dizer assim, de contato direto, pessoal. Uma diocese desafiante neste processo de visita dos símbolos, onde a colaboração da Força Aérea e da Atlantic Line tiveram um papel preponderante. O padre Jason Gouveia vai levar a espetáculo musical os hinos das Jornadas Mundiais da Juventude sob o lema História e Testemunho de cada Jornada para incendiar corações para Lisboa 2023. Surgiu a gente tem ensaiado desde 2021, porque sempre foi uma maneira que eu achei que poderia chegar às juventudes para os incendiar para 2023 para Lisboa. Entretanto, surgiu a hipótese agora, depois do Covid, com muitas possibilidades de acontecer e não acontecer, surgiu agora porque também, com a vinda dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude para a nossa Diocese, concretamente para a Ilha de São Miguel, foi tipo mesmo a confirmação de Deus a dizer assim, chegou a hora, tem que sair e estamos aqui com todo o trabalho para que seja um espetáculo
memorável e que seja um momento muito importante de testemunho, porque eu participo nas jornadas, há 8 jornadas que eu vou, e é uma maneira também de poder colaborar com a juventude aqui da nossa diocese. Em entrevista ao Igreja Açores, o sacerdote, com vasta experiência em participações nos encontros mundiais de jovens cristãos, justifica a seleção de hinos. Esse espetáculo, à medida que a gente vai cantar os hinos são muitos. A jornada existe desde 1984. São muitos os hinos que não fazia muito sentido. Eu escolhi desde o ano 2000 para cá porque são jornadas que eu participo. E então, cada uma das jornadas, cada uma dos hinos, eu vou também contando um pouco o meu testemunho pessoal, o que é que foi diferente nessa jornada para mim e o que é que foi as dificuldades, porque cada jornada tem uma dificuldade, há sempre uma privação que a gente passa. Então vou contando também o meu testemunho pessoal em cada jornada. Além disso, também vou cantar o hino de 1984, que é a primeira jornada, e depois vou cantar também o Jesus Christ You're My Life, que é cantado em todas as jornadas mundiais da juventude. Padre Jason canta os hinos da Jornada Mundial da Juventude no dia 25 de junho, pelas 21 horas, na freguesia de Santo António, em Ponta Delgada. Subida a Jerusalém, Peregrinações e Diários é o nome da obra do Padre Jacinto Bento, diretor do Serviço Diocesano para a Mobilidade Humana e guia acreditado pelo Patriarcado de Jerusalém. O livro foi apresentado na passada quarta-feira, 15 de junho, no Museu de Arte Sacra da Horta, pelo seu diretor, Padre Marco Luciano Carvalho, que também deu um testemunho pessoal, garante o Padre Jacinto Bento. Já fui comigo à Terra Santa 4 vezes e tem-se mostrado um grande amigo da Terra Santa, um grande entusiasta da Terra Santa. O mesmo acontece também com a doutora Judite Sachicumbi, que já foi 2 vezes à Terra Santa e já está inscrita para a próxima peregrinação, que será no fim de janeiro de 2023, e que será uma peregrinação à Terra Santa e Jordânia, e que por acaso neste momento já está completa. A segunda apresentação da obra acontece a 3 de julho na Ilha Terceira. A obra é uma viagem interior, numa altura em que as viagens físicas estavam interditas. Está a fazer 25 anos que eu iniciei este trabalho de peregrinações, não só à Terra Santa, mas também a santuários marianos da Europa e a Itália. O livro aparece durante a pandemia e realmente foi um tempo difícil para todos. E o que é certo é que eu, durante este tempo de pandemia, em que rezei e celebrei sozinho, e como gostava muito de ir à Terra Santa, e não podia viajar fisicamente no espaço de Cristo, contudo, neste tempo, continuei a viver o verdadeiro sentido da peregrinação, caminhando interiormente pelas arcas e arquivos da minha memória e pelos dossiês das diferentes peregrinações. E foi uma experiência muito gratificante, uma forma de saborear 25 anos de serviço, de evangelização, através das peregrinações. A apresentação na Horta foi incluída nas comemorações do 1º aniversário do Museu de Arte Sacra. As receitas do livro, que também será apresentado na Ilha Terceira, revertem a favor do povo de Jerusalém. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. O Milagre de Milão é um filme da vaga neorrealista italiana realizada pelo mestre Vittorio De Sica. A ação contempla um grupo de pobres que vivem em cabanas em Milão. Muitas peripécias acontecem à volta do jovem Totò, um rapaz inocente que deseja apenas viver em paz com todos e que contagia quem o conhece. Apesar desse protagonismo, no entanto, dá-se mais atenção à vivência diária e à luta de todo o grupo por melhores condições de existência.
Para isso contribuem bastante os muitos atores amadores, mendigos autênticos que emprestam credibilidade à obra, se bem que isso não seja sempre sinónimo de grande qualidade na representação. À diferença da maioria dos filmes neorrealistas, O Milagre de Milão é otimista, cômico, escapista e mágico, tendo mesmo sido uma inspiração clara para A Vida é Bela, de Roberto Benigni. É um filme agradável e caridoso, um generoso retrato de humanidade. A versão restaurada apresenta uma definição de imagem inacreditável para um filme de 70 anos. Altamente recomendado. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o padre Marco Luciano Carvalho, diretor do Museu de Arte Sacra da Horta, que foi inaugurado no final de maio de 2021. Um ano depois é tempo, portanto, de fazermos balanços. Antes de mais, padre Marco, obrigada por estar connosco. Recordo que há um ano, quando da nossa entrevista sobre este assunto, estava com muita ansiedade nesta nova grande missão a acrescentar a tantas que já tem. Passado um ano, qual é agora o sentimento? Para já, muito obrigado por esta oportunidade de falar do Museu de Arte Sacra da Horta, que é um projeto, enfim, muito recente. Podemos dizer que ainda está a dar os primeiros passos daquilo que nós esperamos que seja, enfim, uma existência longa de um projeto que nós julgamos muito importante, não só para a Ilha do Faial, mas também para o contexto da Diocese, uma vez que todo e qualquer museu ou exposição ou núcleo museológico daquilo que é a arte cristã, esses espaços devem ser vistos como meios de evangelização também, porque também através da cultura se evangeliza, se faz passar uma mensagem, ao mesmo tempo que se dá a conhecer aquilo que é a forma como as nossas gentes vivem e celebram a fé. Passado um ano, eu penso que a ansiedade e penso que aquilo que é esta pressão interior de querer que as coisas funcionem e funcionem por melhor, eu penso que isto, Tatiana, não desapareceu completamente. Aliás, é algo sempre muito constante, porque o museu tem muitos desafios económicos. Infelizmente não temos tido o apoio esperado e que é necessário para que este projeto pudesse ter, enfim, aquilo que é a expressão que nós próprios gostaríamos que o museu tivesse, mas o que eu posso dizer, e foi aquilo que transmitia até aos meus colegas do Conselho de Administração, num convívio que nós fizemos, é que nós temos a capacidade de nos superarmos em termos daquilo que são as nossas debilidades, em termos daquilo que são os nossos poucos recursos, vamos dizer assim. Porque há muita coisa que se pode fazer se houver empenhamento, se houver vontade, se houver ajuda, sinergia, conjugação de esforços, não só ao nível das autarquias locais, como, acima de tudo, de particulares. E eu gostaria de realçar muito isto, porque o museu financeiramente tem-se aguentado, vamos dizer assim, através de muita colaboração, de muitas ofertas e de pessoas que sentem que isto é um projeto importante para a ilha. É pena que realmente as autoridades governamentais não prestem um apoio a estas instituições que poderiam ser prestadas. Pelo fato de ser uma coleção particular, nós julgamos que ela deve fazer parte das coleções visitáveis nos Açores, uma vez que tem material e tem em termos de qualidade aquilo que é necessário para ser considerada uma das exposições mais interessantes, enfim, no contexto das várias exposições que existem dos museus regionais. Aliás, uma parte deste espólio do Museu de Arte Sacra
ainda se encontra no Museu Público, no Museu da Horta, e nós estamos, enfim, a trabalhar para que realmente todo este espólio regresse ao Museu de Arte Sacra, porque é lá que ele deve estar, uma vez que não tem sentido numa cidade como a Horta, uma cidade pequena, digamos assim, que a poucos metros existam 2 núcleos de arte sacra. O Museu da Horta foi muito importante, e deixai-me dizer, referir o papel que tiveram as pessoas, como o Monsenhor Júlio da Rosa, como também o Dr. Luís Menezes, em guardar, vamos dizer assim, muito deste espólio, a condicionar muito deste espólio no Museu da Horta, mas agora é hora de passarmos à fase seguinte, porque houve ali um complementar, um papel de algo que não existia, mas agora existindo o Museu de Arte Sacra da Horta, penso que é hora de começarmos realmente a nos reorganizarmos de forma diferente. E, aliás, este ano de 2023, o próximo ano, vai ser o ano para que isto aconteça. É, de facto, um dos meus principais objetivos, se não o principal objetivo, é realmente fazer com que as coisas possam regressar, as peças possam regressar, para pormos ordem na casa. E vamos consegui-lo com a boa vontade de todos, com a boa fé que deve existir da parte de todos, para que este processo seja feito com paz e com naturalidade. Quais eram os apoios que estavam a contar para este projeto e que ainda não chegaram? Pois nós tivemos uma promessa da parte do seu Presidente do Governo Regional de um valor pequeno, diria mesmo que insignificante, não encontro outra palavra, porque é mesmo isso, quer dizer, quando estamos a falar de uma obra que custou mais de 50 mil euros e tudo através através da autarquia local na época, da Câmara Municipal que ajudou, mas o grosso, digamos assim, daquilo que foi o valor para a construção do Museu da Arte Sacra foi através de particulares. Não posso deixar de dizer isto, de benfeitores. Estamos a falar de uma quantia de 5 mil e tal euros, 6 mil euros, que na altura nos foi prometida para fechar o processo, porque nós quisemos investir em algumas coisas que julgávamos que era necessário termos na Igreja do Carmo, como sistema de vigilância, anti-roubo, etc. E acabámos por fazer, na altura, o seu Presidente do Governo, que fez uma visita ao espaço, juntamente com o seu Presidente da Assembleia, que tem sido uma pessoa incansável, deixai-me dizer, naquilo que tem sido este processo, uma pessoa que tem, de certa forma, nos ajudado muito em várias situações, mesmo de encaminhamento, mas na altura o seu Presidente do Governo assumiu este compromisso, coisa que, passado um ano, infelizmente, ainda não aconteceu. Nós, claro que, como somos bons pagantes, e normalmente a Igreja é bom pagante e toda a gente sabe disso, claro que nós tivemos que avançar com os dinheiros, e isto que fez com que ficássemos com algumas dívidas, e mesmo depois tivéssemos que caminhar de uma forma muito cuidada. O que vale é que nós tivemos a Ordem Terceira do Carmo, que nos tem dado um grande apoio, que também precisa restaurar a sua igreja, e o próprio Governo Regional precisa de ter um olhar diferente para com a Igreja do Carmo, mas não seja para reconhecer o esforço dos habitantes, dos feialenses, em reconstruir este templo, isto para dizer que isto ainda não foi feito. Nós vivemos numa circunstância económica muito, muito debilitada, mas isto, claro que não impede que nós tenhamos feito o trabalho que fizemos, e temos muito orgulho no trabalho que fizemos até o momento. Num ano foram várias exposições,
foram várias exposições com um bom número de participantes. Num ano foi inventariação em colaboração com a Diocese de Angra, e gostaria também de agradecer, enfim, publicamente e através de vocês que nos dão esta oportunidade de partilhar o trabalho que é feito no nosso museu, a colaboração do próprio economato, da parte da doutora Carla Bertão, que também nos tem ajudado por causa do programa Enarte e a colocação das peças neste programa, da formação que foi feita também ao nosso funcionário no sentido de se fazer este trabalho tão importante no museu, que é a inventariação, e fora depois toda a produção das exposições com os nossos técnicos, que não são técnicos, e eu a falar isto, quem me ouve ainda pensa que nós no museu temos algum quadro de funcionários, não é assim? Nós temos um funcionário que, enfim, é feito pela Câmara Municipal da Horta, que faz um trabalho que é imprescindível no museu, que é a inventariação, e depois o resto são as pessoas, são todas voluntárias. História da arte, conservação e restauro, e enfim, pessoas que até tiveram experiências noutros museus, concretamente em Inglaterra, que trabalharam em grandes museus e que agora estão cá na ilha e que têm dado um importante contributo, e eu que estou ali disponível um pouco para tudo, porque aquilo para mim tem sido tão trabalhoso ou mais do que uma paróquia, porque é preciso dedicar muito tempo, é preciso dedicar muitas horas, para além de ser algo que é preciso gostar muito daquilo que se faz para levar por diante um projeto desta natureza. Como é que estamos em termos de números, um ano depois, e que iniciativas foram promovidas durante este ano e as mais importantes, os pontos mais altos deste primeiro ano? Pois nós tivemos, em termos de números, claro que os números são sempre muito condicionados pela pandemia, ou que enfim, não deixou de afetar, enfim, a ida aos museus, mas isto todos sentiram, não fomos só nós, toda a gente sentiu. Nós notamos que, de facto, há que fazer aqui um trabalho, já que a Tatiana falou de uma coisa importante, que é os números e as pessoas que vão ao museu. Há aqui um trabalho importante a fazer, porque nós notamos, e nas nossas estatísticas isto está muito patente, embora esteja aqui num lugar que não tenha acesso aos números, mas foi algo que nós já refletimos também em Conselho de Administração, é que nós temos muitos mais visitantes do exterior do que da própria ilha. Há que fazer um grande trabalho de sensibilização. É um museu específico, é um museu temático de cariz, enfim, é arte cristã, que ali está, não é? Mas, por exemplo, uma coisa que me entristece muito, e deixar-me passar este desabafo, são as nossas catequistas, são as pessoas ligadas à igreja, são mais, por exemplo, enfim, os responsáveis de grupos eclesiais, de não aproveitarem o Museu de Arte Sacra, que até tem algumas salas mais de caráter pedagógico, onde se ensina o nome das alfaias, onde se dá a conhecer, enfim, uma série de coisas que dizem respeito ao culto e à fé cristã e à expressão da fé, melhor dizendo. E termos esta riqueza e esta possibilidade de mesmo estes grupos irem gratuitamente ao museu, desde as escolas, desde os grupos de idosos, dos nossos convívios de idosos, e realmente nós vivemos numa indiferença e numa falta de valorização destas coisas. Isto é das coisas que me dói mais, porque vejo que quando os de fora são aqueles que visitam mais as nossas exposições do que os locais, algo está mal. Nós precisamos fazer uma grande sensibilização, mas também essa sensibilização não é só dizer
que tem que ser feita junto dos mais novos, porque isto também é muito revelador da falta de formação que existem, por exemplo, entre os nossos catequistas, que não têm sensibilidade para essas coisas, porque não veem nisto uma forma também de educar para a fé. Quer dizer, isto é revelador, isto vem pôr à mostra a pouca qualidade que nós temos, por exemplo, naquilo que é o campo da catequese. Isto é aflitivo, porque realmente não aproveitam aquilo que ali está para ilustrar, de certa forma, os conteúdos que muitas vezes são passados junto dos mais novos. Por isso, há aqui um grande trabalho a fazer. Não é só construir isto é como em tudo, não é só construir um museu, não é só construir uma igreja, não é só construir o que quer que seja, porque isto talvez seja o mais fácil, embora às vezes muito difícil, ainda acaba por ser o mais fácil. O mais difícil é trabalhar as pessoas, é trabalhar as pedras vivas, porque as pedras mortas nós podemos orientá-las como queremos e como achamos, enfim, com certeza, segundo o nosso gosto, mas como elas devem ser dispostas. Agora, dispor, orientar, trabalhar, lapidar as pedras vivas é realmente das coisas mais difíceis. E eu penso que há um grande trabalho aqui a fazer. Numa sociedade, e deixai-me a Tatiana dizer, numa sociedade que está cada vez mais descristianizada. Noto que nós temos realmente uma sociedade cada vez mais descristianizada, mais desvinculada do fator religioso, mais desagregada daquilo que é a prática cristã. Nós não temos propriamente cristãos convictos de nada. Temos, assim, pessoas que enchem as nossas igrejas por alturas de batismos, de casamentos, de primeiras comunhões, de profissões de fé, enfim, tudo para circunstâncias sociais, isto para não falar noutras realidades, como casamentos, etc. Mas não temos propriamente um cristianismo de convicção e de prática e de testemunho vivencial e de expressão de fé. Há muito a caminhar e a Igreja tem sérios desafios pela frente. Também o contexto da diocese atual penso que não é o melhor. Penso que as autoridades eclesiásticas precisam muito repensar a nossa diocese, trabalhar a sério num plano de revitalização e de reevangelização, e eu aqui meço bem as palavras, de reevangelização desta diocese, que caminha precisamente para uma diocese que apenas tem um conjunto de práticas da piedade popular que continuam a embalar alguns cristãos, mas mesmo assim cristãos mais velhos, cristãos mais cansados, enquanto os novos já não se revêem em nada disto. Isto lembra-me, eu tive a oportunidade de muitas vezes ir presidir e também enfim, convidavam-me para os Estados Unidos e para o Canadá para ir fazer algumas festas, e eu notava bem lá, nesses lugares, que quem participava nas celebrações eram os mais velhos. Os mais novos já não se identificavam com aquelas práticas, já não se identificavam com aqueles costumes, nem com aquelas tradições. Estou neste momento a sentir precisamente a mesma coisa. Uhum. O que é que nós podemos fazer? Nós, padres, concretamente, o que é que nós podemos fazer? Eu não sei, eu não tenho receitas para nada, não tenho receitas milagrosas, mas o que é certo é que alguma coisa tem que ser feita. Podem dizer que pode passar por o nosso testemunho, é certo, mas não somos só nós que temos que testemunhar, porque nós somos muito poucos. Somos nós, são os laicos, é toda a gente que tem que passar a levar uma vida mais a sério, e é preferível talvez até que sejamos menos, mas mais conscientes daquilo que são os valores em que acreditamos. Com relação às exposições que nós fizemos, pois associámos-nos àquela exposição que houve das capas do Senhor Santo Cristo, que também estiveram no Museu da Arte Sacra da Horta. Fizemos também uma exposição intitulada Maria na Arte. Maria na Arte foi uma exposição belíssima, em que tivemos imagens de imenso valor de Nossa Senhora.
com uma fundamentação muito interessante. Fizemos uma exposição também sobre os 100 anos da ordenação episcopal de Dom José da Costa Nunes, em que tivemos peças originais do seu cardeal, Dom José da Costa Nunes, no museu. Fizemos também, para além disso, fizemos uma exposição sobre as custódias da Ilha do Faial. Foi a última exposição que nós fizemos, grande exposição, em que envolvemos todas as custódias da Ilha do Faial numa única exposição que esteve patente até ao dia 11 de junho. Por isso, estamos a ver, para um museu que principia, para um museu que tem poucos recursos, para um museu que tem poucos quadros técnicos, ou aliás nenhuns, mas pessoas de boa vontade e prontas a darem o seu melhor, 4 exposições num ano, estou a falar só das exposições temporárias, penso que é um bom princípio. Houve alguma alteração na missão deste museu de há um ano para cá? O que é que mudou na sua intenção e na sua missão? Eu cada vez estou mais convencido, embora muitas vezes não tenha o apoio, enfim, não só aquele apoio que se espera das pessoas que estão à nossa volta e que poderiam realmente perceber isto de outra forma, mas eu estou cada vez mais convencido que a arte é uma via de evangelização. A arte é uma via de evangelização e através da arte nós conseguimos aproximar muitos cristãos. Eu pessoalmente choca-me muito, por exemplo, quando se ouve falar de que é necessário realmente a Igreja ir em busca dos que estão fora, dos que podiam dar o seu contributo. E isto muitas vezes entre nós colegas, que poderiam dar o seu contributo, e nós, Igreja, temos que ir fora, temos que fazer um diálogo, criar uma ponte com estas pessoas. Ora, quando isto acontece, e muitas vezes parte do próprio clero, a indiferença com relação a estes assuntos, quer dizer, estamos perante uma grande incoerência daquilo que pode ser considerado uma estratégia de evangelização. Quer dizer, para já há que ter em conta uma coisa: não existem caminhos únicos. Nós estamos a realizar um sino na nossa diocese, em comunhão com a Igreja Universal, e nós temos realmente muitas pessoas que pensam que existem caminhos únicos, no sentido, todos vão ser como eu sou, todos hão de viver aquilo que eu vivo, todos hão de gostar daquilo que eu gosto. Ora, eu penso que na Igreja não deve ser assim. Aliás, São Paulo é uma pessoa que vem desmistificar isto completamente, quando fala dos dons, quando fala dos carismas, e que diz que realmente muitos são os dons, muitos são os carismas, assim também, utilizando a analogia do corpo, como também no nosso corpo, os órgãos são todos diferentes, mas todos são necessários. Na nossa diocese é necessário haver pluralismo. Na nossa diocese é necessário que os sacerdotes sejam pessoas capazes de se realizar naquilo que é a sua vocação. Na nossa diocese é preciso aproveitar as pessoas que têm, capacidade para dar mais e melhor a certos níveis, poderem fazê-lo. Não há gestão dos recursos humanos da diocese, e eu penso que isto é um mal que se paga caro. Quer dizer, as pessoas muitas vezes são encaminhadas para ilhas, ou para lugares, ou para circunstâncias de trabalho que nada têm a ver com aquilo que são as reais capacidades que elas próprias podem dar. Eu penso que isto é um sério assunto. Eu sinto isto, porque já sou ouvidor desde 2006. Qualquer dia também largo este serviço, porque entendo que outros o devem fazer, para verem realmente o que é bom para a tosse. Eu cada vez vou notando isto, quer dizer, tem que haver uma melhor gestão dos recursos humanos que nós temos. Infelizmente, as coisas não andam
porque entre nós, sacerdotes, e falo agora, por exemplo, da minha classe, existem handicaps grandes, quer dizer, as pessoas não são capazes de se valorizarem umas às outras, não são capazes de muitas vezes respeitarem o ritmo, de respeitarem a sensibilidade, de respeitarem aquilo que cada um pode fazer e sabe fazer de melhor. Eu acho que isto é um assunto que devia ser refletido de outra forma. O que é certo é que as pessoas estão onde estão e as coisas estão como estão. Padre Marco Luciano, como é que está o processo de recuperação de outros espaços relativos a este museu e também os roteiros com outras estruturas, nomeadamente na Ilha do Pico? Pois nós temos o serviço, praticamente o trabalho de casa foi feito. Eu estive mais este pessoal do Museu da Arte Sacra, tivemos em Três Ilhas. Nós pegámos no Bordão de Peregrino e percorremos as paróquias de Três Ilhas, do Faial, do Pico e de São Jorge. Percorremos todas as paróquias destas Três Ilhas. Fomos a todas. E quando digo todas, claro que não estou a contar com aquelas que, mesmo pedindo aos parcos, as portas continuaram fechadas e não nos facilitaram o acesso às igrejas para que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho. Mas, enfim, àqueles que nos acolheram e àqueles que o fizeram e que fizeram com gosto, nós realizámos um trabalho em Três Ilhas, visitando todas as paróquias, fotografando, tomando notas, recolhendo informações. O trabalho de casa está feito. E nós fizemos isto com muito sacrifício, até com pessoas a tirarem férias do seu trabalho, outros a tirarem horas, para que isto fosse feito. O problema é sempre o mesmo, porque se nós temos uma obra que está pronta, que pode ser feita, que pode ser publicada neste caso, e só nos dão 10% de apoio para a realização desta obra, atendendo àquilo que já lhe disse, em termos daquilo que é o nosso quadro financeiro, já está a ver que é impossível avançarmos para a publicação da obra. Quer dizer, isto é uma obra que custa cerca de 4.000 euros. Deram-nos 10%, atribuíram-nos 10% em candidatura para esta obra, mas, infelizmente, não é possível fazer este trabalho que muitas vezes vem nas campanhas eleitorais e nos papéis das campanhas eleitorais, porque, de facto, mente-se muito ainda nas campanhas eleitorais, mente-se muito, e as pessoas depois não leem os programas, depois votam de qualquer maneira, mas como se isto não bastasse, não só são as pessoas que não leem os programas, mas o pior de tudo são aqueles que leem os programas e depois as pessoas que ou que são eleitas, ou que são, enfim, ou que da nossa parte merecem a nossa confiança para levarem por diante os projetos a que se propuseram, esquecem-nos rapidamente. Enfim, vivemos num mundo assim. A palavra está vale o que vale, não é? A palavra vale o que vale. Já hoje em dia dizem que escrevendo uma coisa por um e-mail, que a coisa já vale. Mas pior ainda é as coisas estarem escritas em manifestos eleitorais e depois não terem qualquer tipo de consequência. Quer dizer, nós temos, o nosso património está mal cuidado, o nosso património religioso está muito mal cuidado, existem igrejas que estão a cair, refiro-me à igreja de São Francisco da Horta, que é de facto um monumento de excelência, a igreja do Carmo vai sendo feita, vai sendo erguida à custa das ofertas que vão aparecendo, quer dizer, mesmo que seja para fazer alguma coisa a nível mais sério e com candidaturas
Nunca se poderá ir para uma grande intervenção, porque não há dinheiro. Estão as secretarias todas sem dinheiro, ninguém tem nada para dar, ninguém tem nada para oferecer. Aparecem por vezes uns dinheiros para algumas coisas que nós olhamos para aquilo e pensamos, mas afinal, se há dinheiros para uma coisa, porquê é que não existem dinheiros para outras? Mas isto é como em tudo na vida, quer dizer, todos nós temos prioridades, todos nós sabemos quais devem ser as nossas grandes prioridades. Eu tenho falado disto nas entrevistas, eu tenho falado disto nas rádios, eu tenho falado disto na televisão, eu tenho falado disto de uma forma escrita, mas não há vergonha. Padre Marco Luciano Carvalho, estamos mesmo no final da nossa conversa. Gostaria que deixasse aqui alguns sonhos que tem para este projeto, aqueles sonhos execuíveis a curto prazo. Sonhos. Eu sou uma pessoa que estou sempre a sonhar, gosto muito de sonhar e sonho com esta minha vida. Sinto-me muito feliz em ser padre, sinto-me muito feliz naquilo que faço, sinto-me feliz por estar na horta. Gostaria de estar na horta a vida inteira e morrer na horta. Não sei se vai ser possível, mas gostaria de cá estar, porque sinto-me bem a fazer aquilo que faço e onde estou. Isto para dizer que tudo farei para que nas minhas paróquias e para que naquilo que me está confiado, enfim, tudo seja feito e tudo seja execuível. A forma como vamos lá chegar é que eu não sei, mas nunca me tem deixado de parar gente no caminho que acaba por fazer concretizar certos sonhos. Eu, claro que, e só a título de exemplo, eu sonhava num órgão para a Igreja do Carmo, para a dignificação da liturgia, para termos um órgão que fosse também capaz em termos de concertos, de podermos ter música de órgão naquele espaço que pretende ser um espaço cultural, aglutinador de cultura, por ter o Museu de Arte Sacra, por ter sido uma igreja classificada há pouco tempo, enfim. E o que eu quero dizer é que a coisa aconteceu e o sonho aconteceu. Houve uma pessoa que pagou o órgão, a Câmara Municipal da Horta pagou o transporte, que foi caríssimo, devo dizer. As coisas têm aparecido, as pessoas envolveram-se e trabalharam, e nós no dia 14 vamos inaugurar um órgão de tubos com pedaleira na Igreja do Carmo, já para ser utilizado na festa de Nossa Senhora do Carmo. Isto é um exemplo daquilo tudo que tem acontecido, porque eu penso que tenho tido muita sorte nas pessoas que encontro, nas pessoas que se param na minha vida, embora muitas vezes as nuvens negras também, enfim, me vão condicionando interiormente, porque às vezes querem apagar esta vontade de sonhar, mas eu não me deixo abater por isso, Parece que isto até me espovita a fazer mais e melhor. E por isso mesmo, sonhos, Tatiana, tenho muitos, vou continuar a ter. O meu grande sonho é neste momento terminar a Igreja do Carmo. E quando digo terminar, é contribuir para que a Igreja do Carmo vá voltando àquilo que era. Vamos a ver. Alguma coisa tem que ser feita neste sentido e tenho realmente tido muita gente a colaborar e a dar-me força para não deixar de continuar este processo, que é um processo que enfim, que me tem gasto um pouco, mas sinceramente sinto-me muito feliz por tudo o que tem acontecido naquele espaço, a todos os níveis, quer a questão da igreja, a reabertura da igreja, primeiro a reabertura da zona dos terceiros, a reabertura da igreja, o Museu de Arte Sacra, enfim, como também os outros projetos em que estive envolvido, fruto da reconstrução, nas outras igrejas que se foram erguendo e nessas coisas todas, mas, enfim, muito a fazer. Temos em mãos também o órgão da matriz, que é uma coisa que é para ser resolvida, que não foi resolvida a partir de uma lei e de uma proposta que houve no sentido de se apoiarem os órgãos classificados
mas existem coisas que ninguém compreende. Só o Espírito Santo talvez é que é capaz de decifrar enfim, certas coisas, mas o que é certo é que as coisas não vão deixar de ser feitas, e tudo farei para que isto seja possível. Agora, a oportunidade que a Tatiana me dá de falar destas coisas é uma oportunidade de relembrar a todas as pessoas que ainda estão em débito que é importante realmente nós não deixarmos de fazer valer, cumprir a nossa palavra. A nossa palavra deve valer muito, é muito importante, e realmente para uma construção de uma sociedade que se quer uma sociedade mais justa, tem que haver realmente um tratamento muito diferente. E eu terminaria com isto, que o problema é que a Tatiana, se não me interrompe, eu gosto de falar e às vezes falo demais. Ou normalmente falo demais, e digo coisas que às vezes muita gente não gosta de ouvir, mas faço sempre de peito aberto, no sentido que tento transmitir aquilo que me vai na alma, porque se fosse para vir fazer aqui uma coisa artificial e responder a perguntas encomendadas e formatadas, preferia não ser convidado para isso. E não é isso que se pretende neste espaço, de todo. E eu sei que a Tatiana é uma pessoa que respeita muito isso e que até me dá a liberdade de me expressar a este nível, porque sabe também que é importante que isto aconteça. Agora, eu penso que deveria haver... os Açores precisam de ser mais Açores. Os Açores precisam de ser mais Açores. E eu, quando digo isto, é porque a relação que existe, enfim, dos governos, disto, daquilo, daquele outro, por exemplo, com a própria Igreja, e também, por exemplo, e deixai-me referir, com a própria Igreja e com as próprias paróquias, os comportamentos são muito diferenciados. Eu digo isto porque eu sei, eu não estou a dizer nada que seja para ofender alguém. Longe de mim alguém pensar assim. Eu não quero ofender alguém. Mas claro que entre nós, colegas, nós falamos. E nós sabemos o que é que acontece. Nós sabemos o que é que acontece no Corvo, sabemos o que é que acontece em Santa Maria, em São Miguel, na Graciosa, tal, em todas as ilhas, na Terceira, no Pico, no Faial, em todos os lugares. Nós sabemos o que é que acontece nas paróquias, sabemos como é que as coisas são feitas. Mas o que eu queria deixar aqui é esta mensagem. Que realmente haja um tratamento de todas as ilhas de forma mais justa. Nós sabemos que há lugares que, devido à sua população, ao seu número de população, claro que as coisas têm que ser diferentes, e eu sou o primeiro a assumir isto, eu também vivi nestes lugares e gosto de todas as ilhas dos Açores, mas penso que, de facto, as ilhas mais pequenas carecem realmente de apoio a certos níveis. E eu estou a falar aqui na área do património, não quero estar a misturar aqui outros assuntos que dizem respeito a outros âmbitos da sociedade. Estou-me a falar aqui com relação ao património. Concretamente, estou a falar de 20 e tal anos de uma ilha que esteve a restaurar as suas igrejas com dívidas, mesmo com 75% de comparticipação do governo regional, houve dívidas de paróquias a $500 mil, a 1 milhão, a 2 milhões. Meu Deus, isto são coisas que, para populações tão reduzidas e tão pequenas, toda a gente pode imaginar o que foi feito aqui durante estes anos. O que é que esta gente teve que fazer para fazer face aos seus compromissos financeiros? É certo que nós tivemos uma coleta na Diocese, uma vez para uma paróquia que estava muito aflita aqui no Faial, etc, etc. Mas a reconstrução do Faial já foi esquecida por toda a gente já há muito tempo. Mas nós não nos podemos esquecer que ainda estão 2 igrejas a ser feitas. E é realmente, tem sido um esforço titânico aquilo que as paróquias têm realizado, não só para fazer face às dívidas, mas há aqui um outro problema, que é
que é muito importante, que é a gestão ordinária das paróquias. Para gerir as paróquias, porque os padres vão ter que continuar a receber a sua côngrua, porque a luz vai ter que continuar a ser paga, porque, enfim, há uma série de coisas que têm que ser feitas e realmente existe muita insensibilidade a este respeito. Não gostaria de aprofundar este assunto para não ofender as pessoas que têm a ver diretamente com isto. Mas eu sou fruto disto, esta é a minha circunstância e não poderia deixar de partilhar isto com aqueles que nos estão a escutar. Realmente eu espero que haja, a partir de agora, e com quem tem responsabilidades, quer a nível governamental e eclesiásticas, porque ainda estamos à espera de um bispo que nunca mais chega, ou que nunca mais é nomeado, que nós não sabemos se ele vem do norte, do sul, do centro, ou de onde é que vem, mas o que é certo é que há muita coisa que tem que ser feita para que realmente as comunidades possam caminhar de forma diferente e sentirem-se mais apoiadas. Padre Marco Luciano Carvalho, não temos mesmo mais tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar neste programa connosco e votos de mais um ano cheio de sucessos para o Museu de Arte Sacra da Horta. Um beijinho e obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Um abraço para todos os Açores e para todos aqueles que nos escutam. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.